Shalom, paz e graça. Deus abençoe nossos irmãos, nossas irmãs. Bem-vindo a mais um estudo bíblico sobre tipos e sombras bíblicas. Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui pelo canal da Comunidade Fé e Missão. Gostaria muito que você já deixasse aí o seu like, porque você ajuda na divulgação do canal, ajuda no crescimento do reino dos céus, ajuda também a levar conhecimento a outras pessoas. Seja bem-vindo, você é especial aqui para nós. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu quero também pedir para você deixar aí as notificações ativadas para que você possa receber aí, sempre que tiver um vídeo novo, uma mensagem te avisando, tem estudo novo para você. Então, deixa ligadinho aí, deixa acionada, clicada, né, entre aspas, as notificações. Vai ser muito bom para você, tá bom? Eu quero desde já dizer para você também pegar a sua Bíblia, que você vai ver que tudo que nós falamos aqui tem um engajamento bíblico, tem uma base bíblica. Tipologia bíblica, isso aí é verídico, está nas escrituras. A gente não pode nem questionar, tá bom? Claro, tudo baseado em textos bíblicos para a gente não inventar coisa que não tem na Bíblia. Não ir além do que está escrito, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 4. Então vamos para o texto bíblico? Você está com a sua Bíblia? Eu estou com a minha Bíblia. Deixe seu comentário aí, claro, com toda educação, com todo respeito. Às vezes tem pessoas que não acreditam nisso, que acham que não tem nada a ver, e a gente respeita a sua posição. Respeite também a nossa posição, porque irmão em Cristo tem que viver em comunhão e união. Independentemente do pensamento, o respeito é uma prova viva de que somos cristãos, tá bom? Não somos como o mundo, né? Atacando uns aos outros, mas cristãos em Cristo Jesus. Vamos lá, meus amados irmãos, vamos para a Bíblia? E o que Deus vai nos ensinar hoje? Hoje vai ser um assunto importante, tá bom? Vamos lá. Pegue a sua Bíblia e abra em Levítico. Eu já estou com a minha Bíblia aqui. Você pegue a sua Bíblia aí e vamos junto para o livro de Levítico. Vamos lá. Livro de Levítico, no capítulo 11. Levítico, capítulo 11. Vamos ver o que está escrito aqui no verso 26. Diz assim, ó: todo o animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas, e todo o que não rumina, algumas tradições vão falar aqui remói, tá bom? Vamos lá, mas é praticamente a mesma coisa. Vos será por imundo. Olha lá, qualquer que tocar neles será imundo. Agora eu gostaria um pouco da sua atenção. Preste atenção. O que Moisés estava querendo transmitir aqui? Ele estava falando de animais puros e animais impuros. Sabemos disso. Mas por trás deste ensinamento sobre impureza de animal e pureza de animal, o que é que Deus estava querendo transmitir para o seu povo? Tudo tem um significado, tudo tem uma simbologia, tudo tem uma tipificação, tudo ficou para exemplo, para ensino. Quais os conceitos que Deus estava querendo transmitir para o povo, além apenas de simples animaizinhos? Qual era o conceito? Você sabe que quando Deus dá uma visão a Pedro, um vaso descendo, cheio de animais ali dentro, puros e impuros, ali tinha uma representação espiritual muito grande, como você lê lá em Atos, no capítulo 10 em diante. Assim também, a lei de Moisés tinha representações mais profundas do que simplesmente falar de animais. A gente vê o próprio Paulo falando isso. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de 1 a Coríntios.
ou primeira carta aos Coríntios. Vamos lá. Olha o que Paulo vai nos ensinar aqui, como é profundo. Ele vai nos ensinar assim no verso 9 do capítulo 9 também. 1 Coríntios, capítulo 9, no verso 9, Paulo diz assim, ó: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que trilha o grão. Olha o que Paulo vai falar aqui, que interessante. Presta atenção nessa continuação do texto. Paulo diz assim, ó: porventura tem Deus cuidado dos bois? Paulo está falando o quê? Será que Deus está falando isso porque ele tem cuidado? Ele está tomando dores pelo boi, cuidado do boi? Será que Deus está preocupado com o boi? Não, por que não? Porque é Deus quem cuida de todos os animais. A Bíblia diz que Deus, ele alimenta os pardais, ele alimenta as aves do céu. A Bíblia diz isso em Mateus. Então Deus não está preocupado com os animais. Por quê? Porque é ele mesmo que cuida. Se outro ser, outra criatura ou o próprio homem estivesse cuidando, Deus estaria preocupado. Mas Deus não estava preocupado porque é ele quem cuida. Deus fala assim que se um passarinho é vendido por 2 centíos, isso aí é permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus permita. Então, meu amado, minha amada irmã, Paulo diz: porventura tem Deus cuidado do boi? Aí Paulo vai revelar o que a lei de Moisés estava querendo ensinar no verso 10. Ou não diz certamente por nós. Quer dizer, a lei de Moisés estava falando sobre o boi como um exemplo, uma tipificação para falar de nós. Aí ele diz: certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Então a gente percebe que a lei estava falando de animais para representar o homem, o trabalho do homem na obra, o esforço do homem na obra, que ele é digno de se alimentar do altar, já que ele trabalha no altar. Não falaremos sobre isso, é só para explicar para você que a lei ensinava coisas para o povo judeu que, na verdade, eram representações mais profundas de uma vida humana. Eram ensinamentos para levarmos para a vida inteira. Então, o texto que eu acabei de ler com você em Levítico fala muito mais do que animais ali. Vamos para a Bíblia, então? Vamos aprender esse mistério? Vem com a gente, deixa seu like aí, não se esqueça de se inscrever no canal. E divulga, compartilha, tá bom? Vamos lá, vamos voltar em Levítico e vamos entender o que Moisés estava querendo transmitir para a sociedade, para as pessoas, para os homens. Qual o ensino Moisés, na verdade, estava querendo transmitir para nós, para os tempos de hoje? Levítico, capítulo 11, vamos lá no verso 26 novamente. Ele vai falar assim para nós. Presta atenção. Vamos ler aos poucos, tá bom? Pegue a sua Bíblia. Ele diz assim, ó: todo o animal que tem unha fendida. O que ele quer dizer com isso? Todo o animal. Esses animais estavam representando quem aqui? Irmão, irmãs, isso é uma simbologia, tá bom? Por trás desse ensino aos judeus existem conceitos espirituais para nós. É só uma simbologia. Todo esse animal que tem unha fendida, esses animais aqui estavam apontando para pessoas, humanos, que infelizmente agem irracionalmente, de um instinto irracional e não pelo espírito. Eu vou provar para você. E qual o instinto que ele agia? Ao receber um ensinamento, ao receber uma doutrina de qualquer coisa, seja de livros, de homens, de pessoas
mal intencionadas. A verdade é que o mundo nos oferece muitos ensinamentos, muitas doutrinas, muitas regras, leis, culturas e tradições. Então, Moisés estava apontando para um futuro. Moisés estava falando que existiriam lá na frente pessoas que agiriam como animais irracionais, que receberiam todo tipo de ensino, de doutrina, de lei, todo ensino que viesse ele iria receber. Então, ele não agiria com a sabedoria do Espírito, com a lucidez do Espírito ao receber esses ensinos, mas como animais irracionais. Então, esses animais aqui eram uma representação de pessoas que agem por instinto, não pelo Espírito de Deus, que age irracionalmente, não pelo Espírito de Deus, ao receber ensinamentos, doutrinas, leis e regras. A gente tira hoje esse exemplo das nossas escolas e faculdades. Nossos jovens entra um e sai outro. Infelizmente, não é todo lugar, mas infelizmente acontece. Você sabe do que eu estou falando. Então, lá em 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro também sabia disso. Pedro vai falar assim para nós. 2 Pedro, capítulo 2. Olha o que Pedro diz aqui. No verso 12. Mas estes quem? Homens da era de hoje. Pessoas do tempo de hoje. Olha lá. Como animais irracionais. Que seguem a natureza. Olha aí, ó. Pessoas que agem por instinto, por natureza, irracionalmente, ao receber uma doutrina, um ensinamento. Eu vou te explicar por que está falando de doutrina e ensinamento. Vamos continuar. Olha lá. Seguem a natureza, feitos para serem presos espiritualmente, né? E mortos espiritualmente. Olha lá. Blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, o apóstolo Pedro, ele já sabia de antemão que nos últimos tempos homens iriam agir pela natureza e às vezes com irracionalidade, sem pensar, como animais por instinto, porque é assim que infelizmente está a situação hoje. Pessoas que ao receber o ensinamento, elas não refletem sobre o que estão recebendo. Elas simplesmente comem, se alimentam desse ensinamento sem pensar. E por que nós estamos falando de ensinamento? Vamos continuar o texto de Levítico. Você vai entender o porquê. Vamos lá. O texto de Levítico vai dizer assim para nós. Olha lá. Então, todo o animal, isso é uma representação das pessoas nos últimos tempos, que tem uma unha fendida. Vamos explicar isso. Olha lá. Mas a fenda não se divide em duas. Olha que interessante o que ele está falando aqui para nós. Então, o que quer dizer? Que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas. Deixa eu explicar para você o que é ter unha fendida, mas a fenda não se divide em duas. O animal não tem a sua patinha? Tem, não tem? É como se fosse, entre aspas, a sua mão. Então, você vai ver na ponta da pata do animal que tem uma rachadura. Aquilo é a fenda. Só que a patinha dele é junta. Só que na pata dele, ou na ponta da pata, tem a fenda, aquela rachadurinha, aquela divisão. Só que a pontinha da pata dele é tudo junto. Não é separado como dedos. Então ele está dizendo, mas a fenda não se divide em duas, como se fosse dedos separados.
como se fossem partes separadas, como a gente vê de alguns animais. Mas é tudo junto, unido, colado, misturado. O que o texto está querendo nos revelar? Se esses animais apontavam para pessoas que agiam, que iriam agir no futuro como animais irracionais, sem pensar, sem refletir ao receber o ensinamento, quer dizer, eles têm condições de separar, de dividir, mas eles não fazem. Ao receber o ensinamento, separar o que é certo e o que é errado, antes de se alimentar, antes de pôr para dentro, antes de receber, separar o que presta e o que não presta, separar o que edifica e o que não edifica. É como diz o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios. Ele vai falar assim para nós. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, Paulo diz no verso 12. Olha lá. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo ainda diz a mesma coisa em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, essas pessoas que iriam agir como animais irracionais, segundo o curso da natureza, sem refletir, sem pensar ao receber o ensinamento, elas têm sim como dividir, separar, colocar o que é bom de um lado, o que é ruim de outro, mas não fazem. Por isso aqueles animaizinhos têm unha fendida, mas a fenda não se divide em duas. Ele não separa. Então ele estava apontando para pessoas que, ao receber o ensinamento, uma doutrina, uma lei, uma cultura, uma tradição, não separaria o que é bom do que é ruim. Não separaria o que é justo do que é injusto. O que é puro do que é impuro. Tudo que viesse, ele iria se alimentar. Ele iria comer. Ele ia pôr para dentro. Ele iria receber. Tem ou não tem pessoas assim? Então vou falar uma coisa para você pelo Espírito de Deus. Cuidado com o que você recebe. Não haja com irracionalidade. Não haja sem pensar, sem refletir. Separe o que é bom e o que não é. Reflita o que é puro e o que é impuro. Pense antes de se alimentar de qualquer doutrina, de qualquer ensinamento, de qualquer palavra. Nem tudo que te oferecem é bom. Vamos continuar Levítico? Vamos lá. Olha o que o texto vai falar aqui, ó. Levítico 11. Vamos continuar. Você entendeu até agora? Olha como Deus está nos ensinando. E Paulo diz ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 21, examinem tudo e retenham o que é bom. Quer dizer, separem, divida. Nem tudo que te oferecem, tudo é bom. Não saia comendo, se alimentando de qualquer ensinamento. Tá bom? É um conselho de Deus para você. Então, Moisés estava falando de que nos últimos tempos haveriam pessoas assim, que iriam agir como animais irracionais, como nós lemos lá em Pedro, se alimentar de qualquer doutrina, qualquer ensinamento, pessoas que iriam agir segundo a natureza, sem refletir, tendo condições de dividir o que é bom e o que é errado, mas não dividirão. Tendo sim aquele sentimento dentro de si de separar o que é justo e o que é injusto, o que edifica e o que não edifica,
mas a fenda não divide em duas. Eles não separam o que é certo e o que é errado. Se alimentam de qualquer coisa. Isso é profético, irmão. Vamos continuar o texto. Ele vai falar assim agora para nós. No verso 26 ainda. Aí ele vai dizer para nós ainda no verso 26. E todo o que não rumina, presta atenção, o animal que não rumina vos será por imundo. Algumas traduções vão falar remói. O que é ruminar? O animal come, mas ele põe para fora para mastigar mais antes de ingerir definitivamente. Está te lembrando do quê? Ruminar é mastigar de novo o alimento. O que Moisés estava querendo nos ensinar pelo Espírito de Deus? Ei, você recebeu um ensinamento? Uma doutrina? Você sentou na mesa espiritual para se alimentar de alguma doutrina, algum ensinamento, de alguma lei, alguma regra, alguma cultura, alguma tradição? Se alimente, mas não ponha para dentro de vez de você, do seu coração. Ponha para fora. O que o texto está querendo nos ensinar? Mastigue novamente. O que é mastigar? É esmiuçar, é examinar, é fazer uma perícia do que foi dado para você se alimentar. Então, qualquer ensinamento que vier a você, estude sobre, faça uma perícia, mastigue, rumine. É uma simbologia apenas. Antes de você ingerir, nós não somos animais, mas o texto está apontando para coisas espirituais. Os animais tinham que fazer isso para ensinar no espiritual para os homens que nem tudo que você vem se alimentar vai te fazer bem. Tem pessoas que aprendem doutrinas e ensinamentos que destroem suas vidas. Mas por quê? Elas sentam na mesa espiritual e comem de tudo, como animais irracionais, sem refletir, sem pensar, sem mastigar, sem estudar, sem fazer uma perícia, um estudo minucioso, se isso vai edificar sua vida ou não. Então, a maioria se dão mal. Então, esse ato de ruminar que o animalzinho fazia era pôr para fora para mastigar novamente. Então, isso representava algo no espiritual. Quando nós nos alimentamos de algum ensinamento, nós temos que examinar, refletir, estudar, fazer uma perícia, mastigar, esmiuçar novamente aquele estudo. Mais uma vez, não se alimentar pela empolgação. Então nós temos que selecionar se é bom, degustar para ver se é bom aquela doutrina, para ver se me edifica, se vem de Deus. Olha o que Jesus fala no livro de João, capítulo 5. Vamos lá. Jesus vai falar assim, ó, Evangelho de João, no capítulo 5, no verso 39. Jesus vai dizer assim, ó, examinai as Escrituras. Examinar não é somente ler. Quando o médico vai ver o que tem dentro de você, quando você está enfermo, ele examina. O enfermeiro, ele apenas bate o olho e fala assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Mas quando você quer saber um diagnóstico mais profundo, o enfermeiro leva você até o doutor.
Então ele vai te deitar na maca e vai te examinar por dentro. O exame é por dentro. Então, o texto está dizendo: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Quer dizer, por ela você vai ser salvo. E são elas que de mim testificam. Quer dizer, ali você vai saber quem é Jesus, o que Jesus ensinou e o que devemos viver realmente sendo cristãos, para não sermos enganados. Olha que coisa profunda nós estamos aprendendo no texto de Levítico. Moisés queria apontar o quê? Todo animal que tem unha fendida, mas a fenda não se divide em duas. Quer dizer, o animal é irracional, que não divide a unha em duas partes, não separa. E ele também não rumina, não remói. Ele sai comendo qualquer coisa, engole, ingere qualquer coisa. Ele não traz de volta para mastigar novamente. Moisés está dizendo: esse animal é impuro, não toque nele, não se alimente dele. Isso aí para os judeus. E isso estava nos ensinando algo muito profundo agora para nós. Toda pessoa que age como um animal irracional, sem refletir, segundo o curso da natureza, como lemos em Pedro, age pela empolgação. E essa pessoa não divide, não separa o que é bom do que é ruim. Não separa o impuro do puro. Não separa o que edifica e o que não edifica. Não separa o que presta e o que não presta. Como diz Paulo, examinai tudo e retém o que é bom. E essa pessoa, ela não degusta, não mastiga, não traz de volta para refletir, para investigar, para examinar o ensinamento, como o animalzinho fazia. Ele não ruminava. Quer dizer, ela engole de tudo que ensinam para ela. Tudo para essa pessoa é Deus. Todos os ensinamentos vêm de Deus. Cuidado. Deus está dizendo para você: não se alimente do que essa pessoa te ensinar. Não coma do que essa pessoa te ensinar. Não sente na mesa espiritual dela. É considerada impura para o Senhor. Porque tudo que vem ela põe para dentro do coração e da mente. Ela é considerada impura. E sabe o que Deus fala sobre os impuros? Está aqui, ó, para a gente encerrar. Olha o que o texto diz. Segundo livro de Coríntios, capítulo 6, verso 15. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: nele habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Oh, glórias! Cuidado! Nem tudo que te oferecem para você se alimentar espiritualmente é de uma pessoa que pensa, é de uma pessoa que sabe separar as coisas, é de uma pessoa que mastiga, esmiuça antes de ingerir. Nem tudo. A maioria dos ensinamentos, as pessoas nem pensam o que estão recebendo, nem separam o que presta e o que não presta. Elas não mastigam, não investigam, elas não examinam o que estão recebendo. Simplesmente sai comendo de qualquer coisa, de um tudo
que ensinam para elas. E qual é o resultado disso? Eu vou te explicar qual é o resultado disso. Está aqui, ó. Olha o que a Bíblia vai ensinar para nós. Presta atenção. Está aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 4, o verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos, presta atenção, a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Olha que coisa perigosa, meu irmão. A doutrina de demônios. As pessoas, às vezes, estão, meu amado, minha amada irmã, recebendo doutrina de demônios e se alimentando como se fosse um alimento espiritual de Deus. E o que é que Deus fala de animais que rastejam como uma serpente? Pois é a serpente que ensina essas doutrinas para as pessoas. O que é que Deus fala? Usando o mesmo ensinamento que nós estamos aqui nos atentando. Levítico 11, no verso 29. Estes também vos serão por imundos entre os répteis que se arrastam sobre a terra. Olha que coisa profunda. O que é que Deus falou para a serpente? Deus disse assim para a serpente, presta atenção. Quando a serpente faz o homem e a mulher pecar, Deus disse assim, ó. Essa é a condenação da serpente. Gênesis, capítulo 3, no verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, ou porquanto fizesse isto, maldita serás mais do que todas as feras. Aí vai continuar. E mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. Quer dizer, sobre o teu ventre se arrastarás. O que nós lemos em Levítico? Todo animal que se arrasta, você será imundo. É claro, isso era uma lei para os judeus. Falamos sobre os animaizinhos puros e impuros. Mas olha quanto mistério nos ensina por trás. Cuidado com o que você se alimenta. Não sejamos como animais irracionais, que não divide as coisas e que come qualquer coisa. E muitas vezes se alimentam de doutrinas que são dadas por demônios, que se arrastam e são impuros, imundos, como Jesus diz, são espíritos imundos. Cuidado, é um alerta de Deus para você. Amém? Gostou do que o texto nos ensina para os dias de hoje? Então, são conceitos judaicos, são ensinamentos para os judeus, mas que apontam para coisas, estudos, ensinos, tipologias para os nossos dias de hoje. Deus abençoe sua vida. Deixa seu like aí, se inscreva no canal, não se esqueça. Divulga, compartilha. Até o próximo estudo em nome de Jesus. Fiquem com Deus.